Enfim, depois eu vejo aqui no meu celular. Pessoal, então assim, ó. Bom dia, seu Guilherme. Como eu estava falando, o questionário de função quadrática vai valer 10. E a atividade que eu vou dar hoje, ela é obrigatória? Não. Mas ela vale pontos a mais nessa prova e o que sobrar eu vou jogar para outra ainda, tá? 3, a gente não vai ter aula síncrona dia 7. Por quê? Porque tem o questionário. Então, na semana que eu marco o questionário, eu excluo a aula síncrona. Mas o que eu vou colocar semana que vem como aula? Eu vou colocar na segunda-feira para vocês 2 vídeos sobre revisão de propriedades de potência, regrinhas de sinais com potência. Por que eu vou fazer essa revisão de potências e radicais? Porque a gente vai ver função exponencial, ó, que é lá no dia 14 de 10, ali no item 4, tá? Então, no dia 14, a gente vai começar a função exponencial. Já vai ser o terceiro trimestre, tá, pessoal? Então, quem não lembra a regrinha de potência, quem não lembra as propriedades da potência, quem não viu, veja esses meus vídeos gravados, tá? E assim, ó, recomendação de quem sabe que vai dar chuncho lá na frente se não souber isso, tá? Por quê? Porque a função exponencial envolve expoente, que é potência. Então, quem não lembra de propriedade de potência, quem não lembra fazer continha com elas, não vai conseguir resolver nada de função exponencial. Vejam que a gente viu função quadrática, não caiu um monte de equação de segundo grau? Né? Então, a mesma coisa vai acontecer com função exponencial. Se a gente não souber propriedades de potência e radicais, a gente não vai conseguir resolver, tá, galera? E aí, após o questionário de função quadrática, ali o item 5, a prof vai fechar a média do segundo trimestre com vocês, tá? E aí, o segundo trimestre vai fechar com 3 notas. Função afim, inequações e a função quadrática, tá? Então, soma as 3, divide por 3, vai ser a média de vocês. E aí, quem não tiver a média fechada, tá? Vai fazer a recuperação do dia 26 ao dia 30. Ai, Paulinha, eu tô com a média 8. Posso tentar fazer a recuperação para ver se ela vai para 10? Vai que eu tiro um 10? Pode, tá? Ninguém tá excluído de fazer a recuperação, tá bem? Alguma pergunta aqui, pessoal? Não? Tá. Se ninguém tem nada a dizer, eu vou sair desta. Aliás, eu vou continuar nesta apresentação. Então vamos lá. O conteúdo de hoje, gente, é muito fácil. Envolve inequação e é inequação do segundo grau, tá? Essa inequação do segundo grau tem tudo a ver com a inequação produto e quociente. Lembra que a gente analisava o sinal? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Só que ao invés da inequação ser um produto ou ser uma divisão, aqui ela vai ser uma do segundo grau, tá? Alguns alunos assistiram videoaulas, né? Que quem explicou transformava a inequação produto numa inequação de segundo grau e resolvia por inequação de segundo grau, né? Agora eu vou mostrar como é que se resolve por inequação de segundo grau. Realmente essa daqui é mais simples. Mas para isso, a gente tem que lembrar o que a gente viu. Vamos, querido. Pronto, foi. A gente tem que lembrar o que a gente viu sobre função quadrática. Por que a gente tem que lembrar? Porque lembra que lá na inequação o sinal era determinado por sinal do x, função cresce ou a função decresce? Aqui, como é do segundo grau, também vai ser determinado se a função cresce ou se ela decresce. Então, a gente tem que lembrar que o quê? Que quando o A é positivo aqui, ó, nosso A é positivo, ele é maior que zero, a concavidade é para cima, certo? Quando o A é negativo, que é essa segunda linha, a concavidade é voltada para baixo. E se o meu delta é positivo, lá o discriminante ele é positivo aqui em cima, ó, ele vai encostar sempre em 2 pontinhos do nosso gráfico. Se ele negativo, não. Se ele é positivo, ó, tanto faz, né? Concavidade para cima ou para baixo, ele vai encostar em 2 pontos, que é a primeira coluna aqui. Se a gente tem o delta igual a zero, o gráfico vai encostar em um único pontinho, lembra disso? E se a gente tiver o delta negativo, ele não vai encostar, ó, vai ficar sem encostar no eixo X. Logo, galera, aqui, resumindo, se o delta é positivo, concavidade para cima. O A é positivo, aliás, se o A é positivo, concavidade para cima. Se o delta é positivo, encosta em 2 pontos aqui. Primeiro caso. Tá. Se o delta é maior que zero e o A
Se o delta é... Opa, aqui o delta é menor que zero. Ficou errado aqui, deixa eu voltar. Aqui o delta é menor que zero, tá, galera? Aqui, volta aqui. Meu Deus, eu esqueci de arrumar isso. Aqui o delta é igual a zero. Estão vendo que encosta em um único ponto? Depois eu arrumo lá em cima a legenda. Eu não vou sair da apresentação. Nesse caso aqui, o delta é igual a zero, tá? Tá errado lá em cima. Se o delta é igual a zero, ele encosta em um único pontinho. Não tá gravando? Tá, aqui pra mim tá parecendo que tá gravando, pessoal. Pra vocês não tá parecendo que tá gravando? Ah, bom. Ah, tá, era o recado de antes, eu que tô atrasada aqui, né? Tá, obrigada, pessoal. Obrigada pela participação no chat, pelo menos. Então, esse delta igual a zero encosta em um pontinho e o A maior que zero, ela é para cima. Próxima posição, quando o delta é menor que zero, tá errado aqui. Quando eu encostar no cigarro, eu vou botar certinho. O delta menor que zero, ele não vai encostar no eixo X e o A positivo, ele vai ficar ali. Próximo caso, o A negativo, eu deixei tudo igual às legendas, a prof esqueceu de arrumar. O A negativo vai encostar, vai a parábola para baixo e o delta positivo vai encostar em 2 pontos. Quinto caso, quando o delta é igual a zero, vai encostar num único ponto, porém, o meu A sendo negativo, a concavidade é para baixo. E o último é quando a concavidade é para baixo, o A é negativo, e a gente tem o delta também negativo. Se isso aqui, galera, se essas 6 condições aqui, ó, estão claras para vocês, se isso aqui está claro, vocês resolvem a inequação do segundo grau. Por quê? Porque se eu tenho na minha cabeça que o delta deu positivo, então ele vai encostar em 2 pontos, e o meu A é positivo, ele vai ficar para cima, eu sei exatamente aonde o meu gráfico vai ficar positivo e aonde o meu gráfico vai ficar negativo, certo? Então, a gente vai resolver uma coisa aqui. Eu vou sair da apresentação e eu tenho que apresentar a tela toda agora, só um pouquinho, galera. Vamos ver lá. Deixa eu voltar aqui para as minhas apresentações. Coisa feia com esse aqui, ó. Delta igual a zero. Depois eu vou ter que arrumar. Agora eu não vou gastar o tempo da aula para isso. Então, nós vamos lá para um primeiro exemplo. Deixa eu comentar uma coisinha com vocês aqui. Eu vou fazer o exemplo 1, tá? O exemplo 1 é x ao quadrado menos 3x mais 2 vai dar maior que zero. Quando é que x ao quadrado menos 3x mais 2 vai dar maior que zero? O que é ser maior que zero? Já começa aqui a nossa análise, né, galera? Maior que zero é ser positivo. Então, eu já sei que eu quero valores positivos, ok? Eu quero que aquilo ali dê positivo. Então, a pergunta da inequação está dizendo assim, que valor eu coloco lá no lugar do x, que fazendo esse x elevado ao quadrado menos 3 vezes esse x mais 2 vai dar um valor positivo. Como é que a gente faz isso daí? Basta a gente pensar no gráfico que daria a função quadrática disso aqui. O que a gente precisa? Do delta e do sinal do A. Se a gente está vendo o sinal do A ali, ele é positivo, né, galera? Então, se o sinal do A aqui é positivo, a gente já sabe que a concavidade é para cima, ok? Tá. O A positivo, concavidade para cima. Deixa eu virar minha câmera para o outro lado aqui, porque eu vou escrever com essa mão, vou ficar sempre com a cara na frente. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Ver o delta. Eu vou fazer o delta dessa continha ali. Por que o delta? Porque eu preciso saber se ela encosta em um ponto, em 2 pontos ou não encosta no gráfico, tá? No eixo X ali. Então, vai ficar b ao quadrado, então 3 negativo ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então, o nosso delta vai ficar 9 menos 4 vezes 2, 8. O nosso delta, galera, deu 1. Se o nosso delta é positivo, significa o quê? Que ela vai encostar em 2 pontos, ok? Tá, Paulinho, o que isso me ajuda? Me ajuda o seguinte. Se a gente pensar aqui o eixo X, lá está o nosso eixo X. A concavidade da nossa parábola é para cima, porque o A é positivo e ele encosta em 2 pontos. Então, a gente tem assim, né, ó. Beleza, galera? Tranquilo até aqui?
Então, eu sei, o que que eu sei aqui? Eu sei que a parte que o gráfico ficou para cima do eixo X é imagem positiva. A parte do gráfico que ficou para baixo do eixo X tem imagem negativa. Então, quer dizer o quê? Que esse miolinho aqui, ó, no meio, é para baixo, ficou para baixo, não ficou? Então, é negativo. E para fora dele, ele fica positivo. Por que que para fora ele ficou positivo? Porque está para cima do eixo X, percebem? Então, que valores de X tornam isso ali positivo, que era o que eu queria? São os valores aqui para a direita, certo? Para a direita desse ponto aqui, ó. Para a direita desse ponto aqui, ó. Então, para a direita para lá e para a esquerda para cá, concordam comigo? Então, o que que eu preciso para determinar qual o valor de X dá resultado positivo? Eu preciso saber quem são esses dois pontos que encostam no eixo X, ou seja, eu preciso calcular as raízes. Então, da mesma forma que a gente, lá na inequação produto e quociente, igualava a inequação a zero, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Igualar a zero e achar as raízes dessa função. Então, vamos lá comigo. Ó. A prof vai continuar aqui, ó, porque eu já fiz o delta, certo? Então, se eu já fiz o delta, basta fazer a outra etapa da função quadrática, ok? Então, vamos lá para a segunda etapa. A segunda etapa é x igual o oposto do b. Então, o oposto do b, 3 positivo, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente já achou que é 1. Então, vai ficar a raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, nós temos aqui 3 mais ou menos 1 dividido por 2. Quem é o nosso x', galera? Nosso x' é 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. E o nosso outro x é 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Percebam que eu fiz Bhaskara, né? Eu fiz Bhaskara bonitinho. Paulinho, eu podia fazer soma e produto aqui para resolver? Poderia. Né? Se você achou 2 zeros, significa que o delta ficou positivo, então você sabe que encosta em 2 pontos, né? Se o delta der igual a zero, como é que eu vou saber? Você vai achar só uma única raiz. Então, mesmo fazendo por soma e produto, você consegue determinar, tá? Então, quem gostou daquela técnica da soma e produto, continua fazendo. Achou os 2 zeros, é a mesma coisa, tá, pessoal? Agora, como é que eu dou a resposta, então? Eu sei que esse número aqui é 1, né? O 1 está mais à esquerda e o 2 é esse cara lá. Então, pessoal, aonde é que a nossa função fica positiva? Ela fica positiva para a esquerda do 1 e para a direita do 2, concordam? Então, quem é a nossa solução aqui? Ela começa lá no infinito negativo até o 1. Aqui, pessoal, eu botei a bolinha fechada, né? Mas aqui, ó, é só menor que. Então, essa bolinha aqui é aberta. Ai, ai, ai. Ó, aqui é aberta, né? Porque é só menor. Aqui também é aberta, tá? Não tem o igual, então é aberta. Então, aqui é aberto no 1. União, aberto do 2 pro infinito positivo também aberto, tá? Detalhe, lá na nossa apresentação, eu fiz uma pergunta. Olha lá comigo aqui embaixo, ó. E se fosse x ao quadrado menos 3x mais 2, só que agora menor que zero, né? Então, qual é a diferença da que a gente estava fazendo para essa dali? A diferença está aqui, ó, nesse... Deixa eu fazer aqui. A diferença estaria aqui no sinal, ó. Ao invés de ele querer valores maiores que zero, ele perguntou, e se eu tivesse a pergunta para valores menores que zero, ou seja, valores negativos? Qual seria a minha solução, pessoal? Vamos aqui, ó, vou botar a solução em vermelho, já que eu estou fazendo em vermelho. Como é que seria a solução se ele quisesse que aquilo ali desse respostas negativas? É só eu olhar onde é que deu negativo no gráfico. Onde é que está negativo? Não é entre o 1 e o 2? Então, minha solução seria do 1 até o 2 aberto. Por quê? Porque é só maior, menor, a bolinha é aberta. Tá claro? Então, basicamente, o passo a passo é o quê? Eu vou fazer mais, calma. Passo a passo é o quê? Verifica o sinal do ar para ver se a concavidade é para cima ou para baixo. Primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, o que ele quer? Valores positivos ou valores negativos? Qual resposta ele quer? Terceiro, você vai resolver, igualar a inequação a zero e resolver a equação do segundo grau. Por último, você vai desenhar a parábolazinha para cima ou para baixo e ver os sinais que vão dar ali. Eu vou fazer a segunda, tá? Vamos lá. Exemplo 2. O exemplo 2 está aqui, ó.
x ao quadrado, negativo, mais 9 é maior ou igual a zero. Pessoas, primeira coisa, maior ou igual a zero é o positivo, né? Maior ou igual a zero é positivo. Segunda coisa, vocês estão vendo que o A é negativo ali? Então, eu sei que ela vai ficar com a concavidade para baixo. Depois que eu fiz isso, pessoal, basta eu pegar a inequação, x ao quadrado mais 9, e igualar a zero. Perfeito? E agora eu vou resolver. Posso fazer Bhaskara, posso fazer soma de produto, eu posso fazer o que eu quiser. Como ela é incompleta, vou fazer aquela de igualar, botar a letrinha para um lado, o número para o outro. Aqui dá para multiplicar por um negativo. A gente tem x ao quadrado igual a 9. Então, x vai ser mais ou menos a raiz do 9. Então, nosso x' e nosso x duas linhas, um vai ser quem? 3 positivo e o outro vai ser 3 negativo, né? Tranquilo, pessoal? Agora você vai fazer a análise do sinal. Bota a reta lá. Tá aqui meu eixo x, ó. Eu não achei 2 pontos. Eu achei o 3 negativo e o 3 positivo. Então, vamos lá. Eu vou marcar eles aqui. Bolinha pintadinha, porque é maior igual. Então, maior igual é pintadinha. Pronto. Aqui tá o 3 negativo. E aqui tá o 3 positivo. A concavidade dessa parábola, ela era para baixo. Lembra que a gente analisou ali no início? Porque o A é negativo. E aí, pessoal, onde é que ela ficou? Para cima é positivo. Onde é que ela ficou para baixo é negativo. Então, olha lá. Aqui, ó, negativo, porque ficou para baixo, ó. E no miolinho ali, ó, ela ficou positiva, concordam? Para cima. Que respostas que ele queria como solução aqui? Lá, ele queria valores aqui, ó, maiores ou iguais a zero, certo? O que é valor maior ou igual a zero? É positivo. Onde é que deu positivo? Não foi entre o 3 negativo e o 3 positivo aqui, galera, ó. Então, nós temos que a solução é do... Opa, volta. Então, a nossa solução vai do 3 negativo ao 3 positivo. Eu acho que ela é até mais simples que a inequação produto, né? Por isso que tinha gente que fazia pela inequação do segundo grau e inequação produto, ó. Ô, pessoas, vamos lá. E se fosse, tcharanã, menor que zero, menor que zero. Se ele quisesse uma solução menor que zero, a nossa solução estaria para onde? Para a esquerda do 3 e para a direita do 3, né? E aí, se fosse menor que zero, a nossa solução seria o quê? Lá do infinito negativo até o 3 negativo, aberto. Ah, Paulinha, por que tu abriu? Porque eu falei só menor lá em cima, tá vendo ali? Tá? União do 3 positivo ao infinito positivo. Certo, pessoas? Então, não interessa o sinal que está lá, a técnica para resolver é qual? Verifica o sinal que ele quer, verifica a concavidade da parábola para cima e para baixo pelo sinal do A, igual a zero, faz a equação de segundo grau, joga os 2 pontinhos no gráfico e verifica. O que ficou para cima é positivo, a partezinha que ficou para baixo é negativo. Tá? Deixa eu ver aqui na minha apresentação. Tá, já fiz. Vamos para o exemplo 3. Ô, pessoas, eu não tenho um monte de exemplo, tá? Não se assustem, só tem 5. Esse exemplo 3, vamos fazer ali? Qual é o passo a passo? Verifica o sinal. Vamos lá. Sinalzinho aqui, maior que zero, é positivo. Ele quer positivo. Sinal do A aqui, ó, é negativo. Então, eu sei que a concavidade dessa parábola é para baixo. Qual é o próximo passo? Igualar aquilo ali a zero. Então, a gente vai fazer x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a zero. Vamos lá, pessoas. Eu vou multiplicar por um negativo, porque esse A negativo ali sempre me incomoda. Eu erro sempre, eu esqueço. Ó, estão vendo? Troco o sinal de todo mundo. Dá para fazer por soma e produto? Vamos tentar? 2 números que multiplicados dão C, ou seja, 9. E a regrinha é que os dois somados deem o B trocado. Então, o oposto de B, 6. E aí, galera, isso tá fácil, né? 2 números que multiplicados dão 3 e 3, isso. Tá, já respondo a pergunta ali, tá, Sara? Ó, isso aí, a Gabriela respondeu. 3 e 3. Muito bem, Gabriela.
E aí, pessoas, ó, quem é o meu x'? 3. Quem é o meu x duas linhas? Ixi, também 3. Esse aqui é um caso que o delta dá zero, quem fizer por Bhaskara, tá? Por quê? Porque eu só achei uma raiz dupla, que a gente chama. Então, o que está acontecendo lá no nosso gráfico? Vamos desenhar ali. Já respondo tu, tá, Sara? Olha lá, ó. X. Eu tenho só o 3 aqui, galera. Bolinha aberta, porque é só maior, não tenho igual. E a concavidade da minha parábola, ela tá assim, né, galera? Ó. Concordam comigo? Se o gráfico ficou todo para baixo do eixo X, ele não é todo negativo, pessoal. Então, ele é negativo, 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 negativo. O único lugar que ele não é negativo é no 3. Por que, Paulinha, no 3 não? Porque no 3 ele é zero. A gente não achou agora que o 3 é uma das raízes? Então, ali ele é zero. Certo? E aí, como é que eu vou dar a solução? Ele estava me perguntando lá em cima, estão vendo um sinalzinho de positivo ali em cima? Algum valor dá positivo, pessoal? Vocês estão vendo que tudo ficou negativo? Então, a minha solução aqui é qual? Vazia. Vazia. Entenderam por que é vazia, galera? Né? Porque eu não tenho nenhum valor que ele dá positivo. Agora, vamos para uma situação oposta. Se eu tivesse aqui agora, vou escrever em laranja, hein? Eu coloquei aqui na apresentação de slides, se vocês olharem aqui, 3 condições. A gente viu a condição para ser maior que zero lá em cima, tá? Eu botei aqui, e se fosse menor que zero? E se fosse maior ou igual a zero? E se fosse menor ou igual a zero? Vamos ver? Vamos lá no Paint. Ó, deixa eu dar só uma diminuída aqui, que não precisa ir tão para baixo esse negócio. Eu vou fazer em cores diferentes. Eu vou fazer em laranja, se fosse... Paula, sua... Pronto. Se fosse menor que zero. Se fosse menor que zero, galera, ele queria os resultados negativos, certo? Aonde é que aquilo ali deu negativo? Todos os valores? Em todos os valores, menos no 3, né? Então, a minha solução aqui, ela seria como? Se ele perguntasse onde é que deu negativo, a solução seria todos os reais menos no número 3. Por que menos no 3? Porque no 3 é onde dá zero. Zero é um número negativo? Não. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma solução que são todos os reais que dão negativo, que dão uma imagem negativa, menos o 3. Vamos ver outra situação. Se fosse maior ou igual a zero. Olhando ali na nossa reta, que valores deram maiores ou iguais a zero? Ou seja, deram valores positivos ou iguais a zero. Valores positivos a gente não tem ali, concordam comigo? Não tem nenhum valor positivo. Agora, igual a zero tem alguém? Uhum. Tem o 3, né? Então, nesse caso, a nossa solução é apenas o número 3, ó. Estão vendo? E se a gente tivesse menor ou igual a zero, a nossa solução seria qual? Quais números que eu coloco no lugar do x ali que dá negativo ou igual a zero? Todo mundo. Então, aqui seriam todos os reais, ó. Então, percebam o seguinte, pessoal. A resolução, a forma de resolver é sempre a mesma. Vê que sinalzinho ele quer, vê a concavidade da parábola, igual a zero e faz ali a equação de segundo grau com Bhaskara ou some-produto. Depois você joga na reta e analisa o sinal. O que ficou para cima é positivo do gráfico, o que ficou para baixo é negativo. E percebam que aquele maior, menor, como ele diferencia nas soluções. Mas, depois de tudo feito, a gente não tem continha nenhuma mais para fazer, né, pessoal? Tá? Alguma pergunta nessa aqui? Vamos só para mais uma? Não? Olha, agora o Carlos espera sempre. Sara, deixa eu ver aqui. O 3 negativo fechou ali se ele é negativo. Deixa eu voltar lá só rapidinho para te responder, Sara. O aberto e o fechado, né? Por que aqui eu agarrei o número, né? Por que eu agarrei o 3? Porque é maior ou igual. Quando a gente tem maior igual, menor igual, a gente fecha, agarra o número.
Quando é só maior ou menor, né? Então, quando eu fiz o exemplo aqui, ó, quando eu fiz esse exemplo ali, eu não botei o igual lá em cima, tá vendo? Então, ele ficou aberto. Eu não agarro o 3. Agora, neste caso aqui, ó, tinha o igual. Então, aí eu vou fechar, tá? Vamos para o número 4. Mas ele não é menor? Tá. Aqui, ó, é maior que... Não, Sara, uma coisa é o sinal da raiz. Outra coisa é o sinal da função. A raiz é negativa, agora a função não. Entre o 3 negativo e o 3 positivo, a função é positiva, tá vendo? E à esquerda do 3 negativo e à direita do 3 positivo, a função é negativa. Então, não interessa, isso aqui muitos alunos confundem, tá? O que a Sara está perguntando é uma dúvida de vários alunos que eu percebi ali na recuperação. O sinal da raiz não tem a ver com o sinal da função, tá? Então, o 3 negativo é uma raiz. Ele é o valor onde a função é zero, entendeu? E o que a gente está analisando é o sinal da função. Então, o 3 negativo, ele é uma raiz, mas o sinal da função ali é zero. Entendeu a diferença, Sara? Tá? Então, podes ver aqui no meu desenho aqui, ó, esse meu gráfico aqui, eu estou rabiscando um monte aqui, ó. Ele é positivo entre o 3 negativo e o 3 positivo. No 3 negativo e no 3 positivo, a função vale zero. Por isso que, nesse caso aqui, ó, o 3, ele é o quê? Ele é um valor que a função dá zero. Tá? E aí, interessa para a nossa solução? Sim. Se ele aceitar valores iguais a zero, sim. Se ele não aceitar, não. Tá? Então, não é o sinal da raiz, é da função. Vamos ver a última, ó. Vamos lá. Essa aqui. 2x quadrado negativo menos 2x mais 5 igual a zero, maior que zero. Então, se eu quero que seja maior que zero, eu quero que seja positivo. Vamos aumentar essa. Então, a gente tem que ver onde é que isso ali dá positivo. Tem muito barulho lá na rua. Peraí, deixa eu fechar assim a janela. Só um pouquinho. Pronto. E a gente vai olhar agora o sinal do A. O sinal do A é negativo, então a concavidade é para baixo. O que eu tenho que fazer agora? Igualar a zero. Então, vamos lá, bora lá. Igualando a zero, 2x quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Pessoal, aqui, ó, a gente não tem saída, tá? A gente tem que fazer por Bhaskara. Por quê? Porque o meu A é 2 e eu não consigo dividir toda a equação por 2, porque tem o 5. Então, vamos lá. Passo a passo. Delta. B elevado ao quadrado, 4, é o 2, né? Menos 4 vezes o A, que é 2 negativo, vezes o C, que é 5. O nosso delta, então, é 4. 4 vezes 2 aqui dá 8. Né? Ô, pessoal, aqui é menos 5, tá? Considera aqui como menos, que a professora fez errado esse negócio. Então, aqui vai dar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 negativo. 40 negativo, isso? É, né? Então, aqui é 40 negativo. E aí, o nosso delta vai dar 36 negativo. Pessoas, se o delta dá negativo, isso significa o quê? Que eu não tenho raízes. Se eu não tenho raízes, eu não encosto no eixo X. E se eu não encosto no eixo X, olha lá, aqui está o meu eixo X. Se eu não encosto no meu eixo X e o meu A é negativo, quer dizer que a concavidade está para baixo e ele está aqui, né? Concorda comigo? E aí? Qualquer valor que eu colocar para X ali, vai dar sempre negativo, porque o gráfico ficou totalmente para baixo, ó. Beleza, povo? Então, não tem nenhum valor que eu coloque para x, nenhum, que vai dar um valor positivo. E nem zero, porque não tem raiz. Então, qual é a minha solução aqui, galera? Se eu queria valores maiores que zero e não teve, a minha solução é vazia. Agora vamos ver todas as outras situações. E se fosse menor que zero a nossa situação? Quantas soluções eu teria? Que valores de x dão um negativo ali?
Todo mundo. Então, a solução seriam todos os reais. Se eu tivesse ali agora maior ou igual a zero, tem algum valor de x que é maior ou igual a zero? Tem algum valor ali que dá positivo ou igual a zero, galera? Não, né? Não tem nem positivo e nem igual a zero, porque eu não tenho nenhuma raiz ali para dar zero. Então, a nossa solução também é vazia. E se eu tivesse menor ou igual a zero? Quais números que eu coloco no lugar do x que ali dá negativo, que a gente está vendo ali? Todo mundo. Todo mundo deu negativo. Então, aqui também a minha solução são todos os reais. Tá? Então, essa inequação de segundo grau, ela é uma inequação simples até de a gente resolver, né, pessoal? Ela fica muito fácil, porque é só resolver Bhaskara, né? Para quem tem dificuldade ali, faz Bhaskara, acha as raízes, ou tem uma raiz, ou tem, né, nenhuma, que é esse caso aqui, e analisa o sinal. Tudo que ficou para cima é positivo. Toda a parte do gráfico que ficou para baixo é parte negativa. Alguma pergunta? Não? Alguém não entendeu alguma partezinha? Que bom, é fácil, né, galera? Vocês acharam difícil isso aqui? Não, né? Oba, é fácil. Assim, ó, galera, capricha nesse trimestre. Quem ficou com a média mais ou menos no primeiro, que ainda me deve alguma coisa, pelo amor de Deus, vem falar comigo, tá, gente? Porque função exponencial e logaritmo, todo mundo reclama toda a vida. Eu não sei por quê. Mas eu sei por quê. Porque tem que saber um monte de regrinha de potência. E o pessoal não relembra as propriedades da potência e não estuda. Aí, né, a coisa não dá certo. Vamos para a última? Eu falei que a outra era a última, mas eu quero só mostrar essa daqui. Ai, professora, eu tinha que complicar, né? Para que isso aí, professora? Né? Ô, galera, isso aí é que tipo de inequação que a gente já viu? Isso aqui não é uma inequação quociente. Se ela é quociente, a gente analisa o sinal da divisão. Então, olha só comigo. O que a gente fazia na inequação quociente? Não igualava cada um a zero? Era, né? Então, vem cá com a prof. Olha aqui comigo que da hora que é isso aqui. Eu vou igualar cada um a zero, que nem a gente fazia normalmente na inequação quociente ou na produto, né? Ó, igualei cada um a zero. O que eu vou fazer agora? Achar as raízes, né? Esse aqui, 2x igual a 6 negativo, o x aqui vai dar 3 negativo. E aqui, vamos tentar só um produto. Ó. Dois números que multiplicados dão 8 e que somados dão o oposto do B, 6. 2 vezes 4, né? 2 e 4? 2 vezes 4, 8. E, opa. 2 vezes 4, 8. E 2 mais 4, 6. Então, é 2 e 4. Perfeito? Tá. Agora, como é que a gente faz essa inequação com uma inequação de segundo grau, Paulinha? Olha só comigo. Aqui, ó, ele quer valores menores ou iguais a zero. Então, ele quer que isso ali dê negativo. Que o de cima, dividido pelo de baixo, dê negativo. Então, quais valores que eu posso colocar para x? Que o de cima, dividido pelo de baixo, dá negativo. Basta eu fazer as retas que nem a gente fazia. Olha só. Vamos lá. Eu vou marcar o 3 negativo. Bolinha do 3 negativo é aberto ou fechado? Fechada? Por quê? Aberta? Ai, Jesus. Oi, vocês não falam, né? Vocês só ficam nesse chat. Beleza, galera. Seria fechada? Porque tem o menor igual, né? Tem o igual, prof, não é fechada? Sim, quando a gente tem o igual, é fechado. Mas na inequação quociente, o denominador nunca fecha. Se vocês lembram? Alguém fez uma pergunta ali antes, o Luiz Henrique Grisa. Essa regra, Grisa, que a prof fez some produto, é para resolver equação de segundo grau. Então, a gente faz quando a gente tem que resolver uma equação de segundo grau. Então, toda vida que você tem uma equação de segundo grau para resolver, você pode usar a some produto. Era isso? Tá? Então, aqui, ó, eu vou deixar a bolinha do 3 negativo aberta. Beleza, galera? E agora, qual é o sinal para a direita e para a esquerda? Lembram-se que agora a gente tem a função afim, né, galera? Ó, por que eu sei que ela cresce?
ela cresce porque o sinal do X aqui, ó, bem no cantinho ali, tá vendo? A professora fez uma flecha aqui, ó. Ele é positivo. Então, se ele é positivo, a função cresce. Então, para a direita do 3 é positivo, porque ficou para cima, para a esquerda ficou para baixo. Então, ó, o prof vai botar o sinal ali. Para a direita, positivo. Vou botar até azulzinho ali para a gente ficar bonito. Positivo para a direita. E vermelho, vou botar negativo para a esquerda. Agora, a gente tem que analisar quem? A gente tem que analisar o de baixo. X. Nós achamos o 2 e o 4. Marca lá o 2 e o 4, só que agora é bolinha fechadinha. O 2 e bolinha fechadinha no 4. Pessoal, a concavidade dessa parábola, como o A é positivo, né? Ela fica com a concavidade assim, né? Concordam? Então, entre o 2 e o 4 ficou para baixo. Então, se entre o 2 e o 4 ficou para baixo, entre o 2 e o 4 é negativo. Olha lá. Vou tirar só para não ficar ruim para nós, ó. E para fora dele é positivo. Então, tchara, 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 tchara. O que que a gente tem que fazer agora? Fazer a divisão. Então, vejam o que que a gente fez aqui, ó, pessoal. A gente, na verdade, analisou o sinal da de baixo, botou na reta, viu onde é que dá positivo e negativo, analisou o sinal do denominador, viu onde é positivo e negativo, e agora a gente vai dividir. Então, vamos ver. Marca todo mundo aqui embaixo, ó. Você vai marcar todo mundo, tá, pessoal? O 2, o 4. Vamos lá, vamos ver o que que vai dar aqui, ó. Divide agora, né? Vamos fazer a divisão. Negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. E positivo com positivo, positivo. Ou pessoas, se ele queria soluções negativas, ele queria onde dá menor ou igual a zero. Onde é que deu negativo? Para cá, ó. E aqui. Perfeito? Então, quem é a nossa solução aqui? A nossa solução vem lá do infinito negativo até o 3 negativo, bolinha aberta no 3, união, agarra o 2, bolinha fechada, até o 4. Perceberam? Então, é um pouco mais trabalhoso, óbvio, né? Porque tem mais reta, mais números, né? Mas a análise é a mesma, né? O que que tem de novo hoje? Tem que do segundo grau, que a gente vai igualar a zero, vai dar Bhaskara, e que eu tenho que ver a concavidade da nossa parábola. Joia, pessoal? É bom esse assunto, né? Bem mais fácil, né? Então, assim, ó. Se alguém tem alguma dúvida, escreva ali no chat para a prof, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, galera. Se eu fizer isso aqui, aparece para todo mundo? Aparece. Essa grandona é mais chatinha mesmo, porque dá mais trabalho, né, Sara? Não, Clara, eu posso ter uma de segundo grau em cima e uma de segundo grau embaixo. Aí você vai fazer duas retas, vai fazer a retinha de cima, marcar os pontinhos, a de baixo, marcar os pontinhos e fazer a divisão, né? Gente, vocês têm que ficar tranquilo, porque isso aqui não vai cair numa prova, vai cair só no exercício. Olha que coisa boa, tá? Tá, eu volto, Emily. Beleza. Então, assim, ó, galera, esses exercícios, eu botei 2 pontos, mas eu acho que eu vou ser até mais querida. Eu vou dar 3 pontos para quem fizer ele, tá? 3, olha só como eu tô querida. Eu nunca sou assim, meu Deus, a pandemia faz coisa. Olha aqui, ó. Esses exercícios que eu tô dando para vocês agora, vocês vão resolver no caderno e vocês vão me entregar. Eu vou abrir como uma tarefa lá no Cigar, porque é bom para lembrar, né? Porque às vezes o Cigar vai lá, blim, 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 tá no prazo, né? E o que que vai acontecer? Eu vou abrir essa tarefa hoje e eu vou deixar ela aberta até finalizar o questionário de função quadrática, tá? Paulinha, a gente pode tirar dúvida? Claro, gente. Manda o WhatsApp, prof, fiz certo, estou fazendo certo, né? Detalhe, o livro tem resposta para vocês conferirem as respostas, né? Tem dúvida? Ai, prof, não bateu a minha resposta com o do livro, o que que eu estou errando? Eu ajudo você, mas não deixa de fazer esses exercícios, porque
mesmo que você vá bem na função quadrática, eu vou passar esses pontos para as outras provas, tá? Então, ela vale para o questionário de função quadrática em primeiro lugar, e em segundo lugar eu vou colocar na nota mais baixinha que se sobrar, tá bom? Então, o prazo para entrega desses exercícios também será o mesmo prazo do questionário, tá bom? Então, não deixem para fazer tudo junto. E assim, ó, são várias. Ai, a professora botou um monte de questões. Vai fazendo com calma, né? Uma a uma, tenta fazer. Se tirar 10 em tudo, passa para o próximo trimestre. Ah, pois é, Querubim, tu tá nessa situação, é? Coisa boa, né? Tomara que tu tire 10. Tá bom, eu passo para o próximo. Eu dou um jeito aqui, dá uma confusão no meu cérebro aqui, mas vai. Vocês não esquecem pontinhos, né? Que eu devo para vocês, né? É. Então tá, galera. E aí, mais algo para me dizer? Contar uma história boa? Porque coisa ruim a gente tá vendo demais. Chega, né? E aí, mais alguém para falar algo? É, eu vou voltar um pouquinho aqui, só um instante aqui, galera. Quem não estava no início da aula, deixa eu só pegar aqui uma coisa. Então, assim, galera, na próxima semana a gente não vai conseguir, como é que eu vou dizer? Não vai conseguir gravar a aula, tá? Na outra semana lá, do dia 14. Deixa eu voltar a apresentação, só para mostrar aqui, ó. Não esqueçam, então, tá? Dos recadinhos da prof. Eu vou botar esses slides no Cigar para vocês e o vídeo da aula de hoje. Mais alguma? Sério, Pedro Henrique? Teu calendário está para as 10h30? Ah, eu acho que eu não arrumei. Desculpa, tá? Então a prof não arrumou. Eu vou ajeitar isso aí. Mas é sempre às 10, tá? Porque aumentou a carga horária de matemática, então eu aumento aqui. Por isso que o meu trimestre já está terminando, tá, galera? Tá, mas eu vou arrumar, Pedro. Obrigada até por ter me dito, tá, querido? Porque realmente é muita coisa. Vocês estão vendo que eu estava confundindo aqui delta com o sinal. Meu signo, leão. Vai acabar a matemática em casa. Olha que coisa boa, Gabriela. Mas é ruim que a gente não vai se ver ano que vem, né? Não, se ver, a gente vai se ver, né? A gente não vai. Graças a Deus, eu também acho, Guilherme, que daí eu posso pegar minhas férias em janeiro. Ah, eu não precisei alterar minhas férias, viu? É bom para prof, melhor ainda. Ah, não sei quem vai ser ano que vem, Amanda, não se sabe de nada disso ainda, muita coisa, tem que terminar o ano letivo primeiro, tá? Olha, eu nem sei onde é que eu vou estar nas férias. Mas eu vou para um lugar onde não tem aluno, olha só. É difícil no mundo eu achar um lugar que não tem aluno, tá louco? Acho que se eu for lá para o Japão vai ter alguém próximo, né? Então tá, pessoal. É isso aí, né? Quem quiser ainda copiar, eu vou parar a gravação então. Quem quiser copiar, me diz qual é que a prof bota lá, tá bom? Então, um beijo para quem esteve presente aqui. Obrigada também a vocês pela presença. É muito bom falar com vocês sempre, tá? Realmente é horrível olhar para a tela, mas a gente interage um pouquinho, né? Eu já volto ali o slide, a professora vai terminar a gravação. Tchau, beijo. Valeu!